Acho que eu encontrei. Partilhar. Sim, estamos a ver perfeitamente. Se puser o ecrã, se partilhar o ecrã, porque neste momento estamos a ver. Esse lado show. Exatamente. Agora está perfeito. Ok. Obrigado. Muito Boa conferência. obrigado. Vou então dar início. Obrigado. Então, muito obrigado. Eu não consigo saber acredito que não tenho como saber quantas pessoas estão a assistir. Eu vou iniciar a minha apresentação. Qual é o assunto? Aqui é o anúncio da nossa parceria entre a Codely e o Nexus Group. Nexus é uma empresa que atua na área de Identity Management, a nível global, digamos, um líder europeu. Nexus é uma empresa de origem sueca, mas que faz parte do grupo francês que é o Ingroup. O Ingroup é uma empresa que atua a nível global numa área vasta de gestão de identidade já há muitos anos, inclusive é pré-digital, inclui a emissão de passaportes, trabalha diretamente com governos pelo mundo fora na gestão digamos, da cidadania, das identidades da cidadania dos cidadãos de cada país, obviamente. Antes de iniciar informações sobre essa parceria, uma pequena introdução do que é a Codely. Portanto, a Codely é uma empresa que foi fundada em 2015 por, na altura, experts em Oracle Commerce. Digamos, foi a origem da empresa, é a área do e-commerce. Entretanto, fomos expandindo para outras áreas. Trabalhamos muito com projetos de migração, transição digital para a cloud. Neste momento estamos também a expandir para a área de cibersegurança e gestão de identidade através desta parceria com a Nexus. Ao longo da nossa história tivemos a oportunidade de trabalhar com referências grandes. Isto tem a ver com o facto de o produto que esteve na origem da Codely de ser uma parceria com a Oracle Commerce. Oracle Commerce é um produto que ainda continua e que tem penetração em grandes empresas, incluindo estas que temos aqui, mas não só. Também, digamos, aqui temos várias empresas de grande dimensão, mas existem também empresas de dimensão média que atuam ou que trabalham com esta framework de e-commerce. Digamos que a origem foi o Oracle Commerce. Hoje em dia trabalhamos também com outras soluções, como seja Salesforce Commerce e outros. Enfim, mas voltando aqui ao tema da nossa apresentação de hoje, estamos a anunciar uma parceria que foi estabelecida, digamos que há cerca de 2 meses, entre o Nexus Group e a Codely, em que a função da Codely será ser um partner para a região de Portugal e Espanha, numa função de integrador, digamos assim. O Nexus Group oferece uma vasta soluções globais de gestão de identidade e trabalha com partners para fazer a integração final. O target destas licenças podem ser entidades públicas, podem ser empresas grandes, mas também empresas de média dimensão podem ter interesse nestes serviços, como eu vou explicar mais à frente. Só uma breve apresentação. Por trás da Nexus está o Ingroup. O Ingroup é um grupo global com uma faturação de cerca de 500 milhões em 2022. Como referi mais atrás, o Ingroup participa já tem uma história de vários anos, participa da gestão de identidade não só no mundo digital, mas já fazia isso na área pré-digital, ou seja, com a emissão de passaportes físicos. Está envolvido hoje em dia na emissão de coleção e gestão de dados biométricos. Tudo, ou seja, aqui vamos focar na área do Nexus Group, vamos referir já à frente do que é que se trata mais especificamente, mas isto é apenas uma parte, digamos, um lego de um conjunto de outros serviços mais abrangentes cobertos pelo Ingroup.
Como estava a referir, aqui vamos focar então o Nexus Group dentro do universo do InGroup, foca-se na gestão de identidade, seja para workforce ou IoT. Obviamente, o workforce estamos a falar, como exemplos concretos, seriam os colaboradores de uma empresa. Podíamos dizer também que não necessariamente apenas isso, poderia também ser todas aquelas pessoas que precisam de alguma forma de interagir com uma entidade pública ou que dentro de uma Câmara Municipal, do município, todas aquelas pessoas que teriam que aceder aos serviços dessa Câmara Municipal. Ou seja, é nesse sentido que aqui estamos a referir o conceito de workforce. No caso do IoT, que é apenas uma referência, não é o tema de hoje, o IoT é também, enfim, já vivemos uma época em que já vivemos a época do Internet of Things, as nossas coisas, muitos dos nossos coisas que temos em casa já são conectadas, seja um frigorífico, seja um aspirador. Eh, Obviamente não é tão simples quanto simplesmente estabelecer uma ligação Wi-Fi ou Bluetooth e já está feito. Ao entrarmos, ao trazermos para a nossa casa, para o nosso dia a dia, objetos conectados, a segurança é um elemento que tem que ser considerado e digamos que é aquele ponto que, se vamos inovar e avançar nesse sentido, precisamos ter garantias de que existe uma segurança nesses objetos. Aqui eu fiz referência ao IoT no caso de home appliance, objetos em casa, mas podemos falar de IoT na indústria ou de IoT na área automóvel, em que obviamente agora os veículos passam a ser conectados e isso implica obviamente também segurança, privacidade, é todo um vasto contexto que já é estudado e para o qual o Nexus Group oferece soluções. No caso onde que vamos focar hoje mais um pouco, que é talvez o serviço que nós estamos a propor, ou seja, nós como parte, nós Codely, parte ou parceiros do Nexus Group, o nosso ponto inicial que achamos que é aquele onde o mercado poderá ter mais interesse no curto prazo, é a parte do Workforce ID, Identity Management, e como referi antes, isto pode-se aplicar a entidades de grande dimensão, grandes empresas de cobertura nacional, ou internacional, mas também se pode aplicar a empresas de tamanho médio que simplesmente precisam de uma forma de gerir os acessos, estamos aqui a referir, podem ser acessos físicos ou acessos digitais, ou seja, dentro dos meus sistemas informáticos, quais os níveis de acesso que eu vou autorizar aos diferentes colaboradores. Nesse sentido, obviamente, haverá o exemplo mais básico que todos conhecemos, que é o simples acesso ao escritório, como é que nós permitimos definir níveis de acesso, seja através de um cartão, seja através de uma aplicação que pode ser instalada no telemóvel. As soluções do Nexus Group permitem uma grande parametrização e permitem, de certo modo, às entidades ter um ownership, ter posse completa do processo end-to-end e dessa gestão, ou seja, sem que seja necessário delegar em terceiros essa gestão. E isso pode ser válido mesmo para entidades, para empresas que não têm uma grande dimensão. O que é que a solução, digamos assim, do ponto de vista, o que é que a solução oferece, pensando assim, quais são as soluções, do ponto de vista, o produto permite uma autenticação com criptografia forte, muito segura. Estamos aqui a falar de emissão das clássicas chaves pública e chave privada, de emissão de certificados que permitem validar essas chaves, isso de um ponto de vista um pouquinho mais técnico. Dessa base de encriptação e de certificação, depois podem ser gerados, então, seja cartões físicos de acesso, seja um cartão virtual no telemóvel. Enfim, há aqui um conjunto de soluções que depois, caso a caso, cada identidade poderá escolher quais é que vai utilizar. Obviamente não há assim, podemos sempre partir do momento mais simples, determinada entidade pretende apenas
usufruir do caso mais simples, que é um cartão que permite entrar no escritório entre tal hora e tal hora, ou permita não entrar no fim de semana, permita a uns colaboradores entrar durante o horário de trabalho, não permite entrar depois do horário de trabalho por uma questão legal, ou permite a determinadas pessoas que estão com isenção de horário, então essas pessoas podem entrar mais tarde, ou essas pessoas podem entrar 24 horas. Todas essas normas poderiam ser definidas nos casos mais simples. Mas a solução, obviamente, prevê ir mais longe, se for preciso estabelecer encriptação de e-mail para determinados colaboradores ou para determinados serviços, para determinadas contas, também isso pode ser implementado. Inclusive, o que hoje em dia está muito, muito em comum é, em vez de termos que assinar documentos, temos que nos deslocar e assinar documentos em papel, o serviço inclui também a possibilidade de assinatura digital de documentos. Enfim, aqui é mais este slide é apenas mais uma expressão visual do que acabei de referir. Enfim, temos os cartões de acesso, enfim, seria uma repetição, é apenas o mesmo assunto. Aqui neste slide vamos tentar explicar um pouquinho agrupar quais são os diferentes serviços, ou seja, nós estamos aqui a referir que existe a Identity Management, pode ser feita em componentes ou elementos físicos, como sejam os cartões, mas não apenas os cartões. Uma componente que é a identidade digital, como é que essa identidade digital é gerada, o tempo de vida dessa entidade digital, como é que ela está ou não associada aos certificados, como é que podemos usar essa entidade digital no nosso telemóvel. Obviamente, o telemóvel acaba por ser um elemento que é muito comum e muito presente, simplesmente pelo facto que é o meio, digamos, o telemóvel é o meio que os colaboradores, praticamente toda a gente agora tem consigo, leva consigo e acaba por ser o suporte para transporte, para guardar esta entidade digital. Estes elementos permitem então definir o acesso físico a edifícios, aqui no caso pode ser uma unidade industrial, pode ser um escritório, pode ser todas aquelas áreas cujo acesso de alguma forma precisa estar restrito. Como é que é compartimentado dentro de um determinado edifício, que áreas é que são de acesso mais simplificado e que áreas é que são de acesso mais restrito. A solução permite, digamos, criar estes compartimentos onde os acessos são segmentados, onde é preciso um nível de acesso mais restrito, tudo isso pode ser definido. Da mesma forma que estamos aqui sempre estamos entre estes dois mundos, o mundo físico e o mundo digital, da mesma forma que temos que restringir acessos no mundo físico, também temos que restringir acessos no mundo digital. Isto hoje em dia já é feito, comum, mas digamos que a problemática do acesso digital, tal como está definido hoje em dia, ele é muito baseado em passwords. Passwords têm as suas limitações, digamos assim. Passwords podem ser comprometidas, podem ser perdidas, digamos assim, enquanto que aqui podemos adicionar outros elementos de validação que vão além das simples passwords. O simples SSO, já tudo muito bem conhecemos, Two-Factor Authentication, digamos, adicionar aqui. O que se pretende aqui é oferecer a uma entidade pública, privada, grande ou de menor dimensão, uma flexibilidade muito grande. O que é que eu preciso, o que é que eu pretendo usar? O nosso papel aqui como integrador será abordar uma determinada entidade e analisar as necessidades, avaliar o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, até onde é que se pode ir, analisar o ponto de partida, eventualmente começar com uma solução que é aquela que é necessária agora, mas já pensando o que é que será necessário no futuro, digamos que já estudar essa escalabilidade para o caso de haver outra necessidade no futuro, e também de forma, às vezes, de
definir qual é o orçamento que temos agora, quanto é que queremos gastar no futuro com estas soluções. Talvez a solução mais abrangente é aquilo que nós referimos aqui como Corporate PKI, PKI Public Key Infrastructure. Isto, digamos, que é o setup global que permite a uma entidade ter o ownership, ou digamos assim, o controle total da sua privacidade. Assim, digamos, isto manifesta-se pela instalação de um conjunto de aplicações dentro da rede segura da organização, e que a partir dali vamos gerir, seja os certificados, seja as chaves privadas e públicas, seja os elementos de acesso, enfim, vamos, um pouco mais à frente, vamos detalhar um pouco mais. Enfim, ainda entrando um pouquinho mais em detalhe aqui na questão da identidade física, não é? Eu no slide anterior já estive a explorar um pouco mais aqui, enfim, acho que mais vale não perder muito tempo, porque aqui já estamos a entrar em detalhes de alguns técnicos que eu acho que vão além do âmbito desta apresentação. Mas, como eu não sei aqui se há dúvidas, ou se alguém, não sei se é possível colocar perguntas, qualquer dúvida que seja necessária, é só entrar em contacto e esclarecemos no fim da sessão. Só para referir que digamos, no âmbito do acesso físico, naquele caso em que seria necessário emitir cartões de acesso, enfim, existe um sistema que é instalado, que é obviamente físico, com dispositivos de leitura de cartões. Os cartões, é feito um pedido à Nexus, que irá disponibilizar, assim, ou seja, aqui há um processo que é mais ou menos célere de fazer o pedido de cartões, emissão dos cartões. Os cartões depois são configuráveis e podem ser atribuídos a diferentes colaboradores com diferentes acessos. Enfim, além digamos assim, da chamada identidade física, talvez o que agora que está mais obviamente, aquilo que agora cada vez é mais envolvente é a questão da identidade digital, que é uma extensão, digamos, a identidade digital, ela é um espelho daquilo que seria a identidade física, mas no mundo digital. Trata-se apenas de criar modelos com a criptografia adequada para que os mesmos níveis de acesso ou de restrição que tínhamos no mundo, naquilo que são ambiente físico, agora no ambiente digital. No ambiente digital, obviamente, temos também que definir quais são os recursos que devem ser protegidos, identificar quais são os atores, quais são os elementos que podem ter acesso a cada recurso, e daí gerar essas entidades e as permissões adequadas. Obviamente isto envolve, enfim, nós estamos sempre aqui a falar que estes acessos têm que ter um ciclo de vida, como é que isto é gerido a nível de uma app no telemóvel, quais são as melhores práticas para que se um acesso não vá além daquilo que se pretendia, ou seja, é preciso haver um agente que vai analisar, ok, estamos a atribuir acesso a um colaborador a um determinado recurso, mas o colaborador vai precisar desse acesso porque ele vai estar envolvido num projeto que vai durar 2 meses. Então conseguimos aqui colocar um prazo de expiração para este acesso, que faz mais sentido pensar em renovar esse acesso no determinado momento do que dar um acesso demasiado alargado. Enfim, é aqui que se faz um estudo de que tipo de acesso, que tipo de prazos serão necessários. Corporate PKI é aqui, na verdade, a solução mais abrangente, onde permite a uma entidade se tornar, gerir as suas próprias chaves públicas, chaves privadas, emissão de certificados, reter os certificados, ter acesso, ter um certificate management dentro da identidade.
Porquê referir isto? Nós já usamos estas, no nosso dia a dia, todos nós usamos uh, a nossa chave, temos a nossa chave, o nosso certificado no nosso browser internet, que permite, expõe uma chave pública que nos permite conversar com os diferentes sites com os quais estamos a navegar, por isso é que dizemos que temos uma navegação segura. No entanto, nesses casos, estamos a usar um certificado que é emitido por uma entidade externa. Aqui, o que pode permitir é a esta entidade gerir os seus próprios certificados, dentro dos quais estão associados às próprias chaves de encriptação pública e privada. Só para entrar um pouquinho aqui em detalhe, ao definir uma solução, aqui são mais ou menos os diferentes, digamos, as aplicações, os serviços que é necessário disponibilizar, ou melhor, aquilo que estamos a propor como solução da Nexus oferece estes diferentes componentes. Existe, por um lado, digamos, um Certificate Manager. Enfim, tem aqui vários componentes que não vale a pena entrar em detalhe. Temos também um outro elemento que é o verdadeiro Identity Management. Estes componentes são interdependentes, obviamente. E depois temos o Access Management. Digamos que, do ponto de vista do utilizador final, o que nós pretendemos é o Access Management a certos recursos, que esse Access Management irá trabalhar em cima da definição das identidades essas que são depois certificadas pelo Certificate Manager. Bom, aqui já um pouco entrando na justificação, porque é trabalhar com produtos com a solução da Nexus Group. A Nexus é um líder europeu, obviamente existem outras soluções, no entanto, na Europa é talvez a solução mais abrangente. É uma solução que ou seja, comparando com outras soluções que existem e que são talvez mais conhecidas, é mais global, mais abrangente. Ela tem um conjunto, ou está desenhada para se conectar com outros serviços que são complementares. Vamos ver mais à frente esta questão da reliable, de ser segura, garantida. Há grandes entidades públicas ou privadas hoje em dia já confiam nas soluções do Nexus Group. Portanto, é uma solução com história, com garantias, com track record. Mesmo sendo uma solução que continua a evoluir, já está num alto nível de maturidade, uma solução muito completa. Respeita os mais altos requisitos de segurança, várias certificações ISO. Tem passado por várias auditorias de entidades públicas que utilizam o serviço, portanto há aqui já um grande histórico de segurança e de confiança. Já aqui numa fase em que vamos dar algumas das referências, enfim, o Nexus Group aqui temos alguma referência de empresas grandes, e não só empresas, também entidades públicas, alguns deles na área energética, na área de IoT, na área de entidades públicas. Enfim, vamos entrar aqui num caso específico, por exemplo, o Banco de França, que já é um cliente recente, mas não deixa de ser quando um banco nacional utiliza elementos desta solução, só isso já mostra que foi necessário um longo processo de due diligence para validar, para garantir a segurança, para auditar as soluções. Enfim, só um exemplo de como entidades públicas que exigem grande responsabilidade confiam nesta solução. Um outro exemplo aqui é a empresa Minefi, que neste caso é mais na questão de workforce, ou seja, a gestão da identidade, da segurança, de acessos dentro da organização, seja em termos de identidade física, seja em termos de identidade digital, acesso físico, acesso digital.
enfim, é um case study que poderemos partilhar em detalhe caso exista interesse. Do nosso ponto de vista, neste momento, talvez temos vários case studies deste tipo, mas esta questão da workforce, potencialmente aqui no mercado em Portugal e Espanha, que é onde pretendemos abordar, será o case study que talvez possa gerar de imediato maior interesse. Existe também, obviamente, para entidades ou empresas de industrial de manufacturing, de dispositivos físicos que vão equipados com algum componente da IoT. Existe aqui já também vários casos de integração de como digamos assim, o serviço ou a solução da Nexus, ela pode ser transportada para os equipamentos que vão ser utilizados pelo cliente final, ou seja, existe a solução da Nexus para oferecer o serviço de Identity Management, PKI, existe o fabricante e existe o cliente final. A solução está comprovada, a integração, já temos vários casos de sucesso desta solução e desenvolvimento destes três players, usando todos eles a mesma solução da Nexus. Bom, a apresentação de hoje era sobre isto, acho que ainda estou dentro do tempo. Enfim, eu acredito que os participantes terão acesso aos meus contactos. Qualquer dúvida que possa surgir, estou disponível para responder, para esclarecer em mais em detalhe. É só entrar em contato de alguma forma e para dar seguimento. Enfim, aqui obviamente o tempo era limitado, era apenas uma pequena apresentação do que é a Nexus Group, que é quem vende a solução. A Codely é autorizado a revender e a fazer a integração. Digamos que a Codely será o primeiro contacto direto aqui na região de Portugal e Espanha para entidades que possam estar interessadas ou que estejam a considerar soluções deste tipo. Como disse antes, a solução, aqui a apresentação foi uma visão geral, que inclui, a solução é vasta, é complexa, é um âmbito muito abrangente, mas ela pode ser aplicada em casos simples, acessos ao escritório, acessos a diferentes áreas do escritório, acesso a determinados acessos digitais, de acesso a uma determinada área da cloud, tudo isso pode ser estudado, configurado e a solução, digamos que escala conforme o nível de necessidade e de complexidade do cliente. Outras dúvidas, estou por aqui, é só entrar em contacto. Muito obrigado e até breve.